Estamos apresentando o segundo episódio do Reino em Movimento, onde história, propósito e fé se encontram. E não poderia ser diferente. Hoje é muito mais do que a gravação de um podcast. Hoje é um reencontro. Nós estamos aqui, nada mais, nada menos do que com o pastor Salmon Silva. Pastor Salmon Silva, meu amigo de muitos anos, há mais de 30 anos, né, pastor? Ah, bem mais, um pouquinho. Não. Só dos Estados Unidos eu tenho 30 anos, né? E que eu vim para cá. E a gente se conhece há mais tempo, né? Com certeza. Eu conheci o pastor Salmon quando ele ainda era seminarista em Pinda. Isso, é. Uhum. E eu tive a honra, o prazer de, como líder de jovens da igreja de Campinas, Goiânia, naquela época, a gente estava ali pleiteando recursos, né? Vamos mandar isso para os meninos lá em Pinda. Então eu participei de todo esse momento. E quando o pastor Salmon Silva chegou formado, pastor, muito jovem, né? Sim, é. A gente fez aquela festa, né? Eu lembro como hoje. É uma alegria ter você aqui. Muito obrigado. E para mim é um prazer muito grande, né? Reencontrar você e dando frutos, né? Aqui nos Estados Unidos também. E claro, a gente, né, começou cedo no ministério também. Com 20 anos eu fui separado, ordenado a evangelista, né, pastor, depois. Mas muita alegria estar aqui com você no seu podcast. Então, a honra é toda minha, pastor. Mas o que é interessante, assim, né, a gente participou do mesmo ambiente, né? Ouvimos os mesmos sermão, né? Sim, é. Então, assim, a gente tem muito em comum. É uma comunhão muito grande e sei que tudo que a gente falar aqui, a gente vai estar conectado em espírito, porque isso não começou aqui. Com certeza. Né? Começou lá atrás. Digamos 40, vai? Mais de 30 tá bom, né? Mas o tempo passou, as fronteiras mudaram, mas o chamado permaneceu, né, Salmon? Sim, com certeza. Chamado, né, eu senti desde novo, né, e palavras proféticas, profecias, mas é aquilo, né, o chamado você vai caminhando ao encontro dele, né? Claro, no meu caso, alguns casos são mais específicos, no meu caso não foi assim específico, mas eu fui caminhando ao encontro dele, mas sabendo e tendo a convicção. O seu ambiente era esse, né? Você Exato. Veio de um ambiente pastoral, né? Exato, E em que momento que isso tornou inegociável para você, esse chamado ministerial? Para mim, negociável foi com meus 20 anos, quando eu recebi a ordenação a evangelista e fui enviado para o interior de Goiás, que depois se transformou em Tocantins, para trabalhar com meu pai, que foi enviado para lá para pastorear. Então eu fui separado para ir para lá ajudá-lo. Claro que nesse tempo antes, né, eu já exercia um pouco, dava aula aqui, ministrava um pouco, pregava, mas quando fui para lá, para essa igreja no interior, chamava a cidade Colinas de Goiás, hoje é Colinas do Tocantins. Então eu fui mesmo para trabalhar na igreja, na obra, voluntário, né, naquela época. E fiquei lá com meu pai uns 2 anos, trabalhando, ministrando, exercendo liderança com jovens na igreja. Então, a partir daquele momento, realmente eu senti, né, essa confirmação de Deus para o ministério. Então, isso aí você saiu de um seminário onde você pegou uma credencial de pastor e aí você foi estagiar aos pés de Gamaliel ali, né? O seu pai. Conheci um homem sábio. Sim, a sua mãe, uma mulher de Deus, né, que me deu muito certeza. suporte em oração quando eu trabalhava com os jovens em Campinas. Ela estava ali como coluna. E como que é crescer nesse ambiente? Você já é condicionado, né? Na realidade, sim, a gente é condicionado, mas às vezes não intencionalmente. Por exemplo, meu pai nunca impôs isso em mim e também no meu irmão, que é pastor no Rio de Janeiro, né, o pastor Sós. Então, meu pai, o pastor João Gonçalves, ele nunca impôs isso na gente, né? Claro, ele sempre ensinou e tudo, mas nós fomos influenciados pelo exemplo dele. Meu pai era um homem de negócios também. Depois que ele passou a pastorear a tempo integral, mas enquanto isso estava fazendo ministério e fazendo os negócios dele. E a influência também do meu pai, pastor João, minha mãe, pastora Claudete, e de outros pastores, meu tio, né, pastor Oswaldo Silva, o outro tio, pastor Geraldo Silva também, outros pastor Albino na época. E por onde eu passei, depois eu fiquei 2 anos. Ele, na realidade, quem me consagrou, claro, eu fui apresentado pelo meu pai, mas foi o pastor Albino Gonçalves Boaventura,
que me consagrou, impôs as mãos sobre mim. Mas aí eu tive muita inspiração, né? Principalmente no meu pai e nesses outros pastores. Depois eu fui para o Rio de Janeiro com o pastor Gesiel Gomes, naquela época, né? Na Ilha do Governador, no Rio. Também fui muito influenciado por ele. Depois vim para os Estados Unidos em 94, quando o pastor Eronides da Silva, também um homem de Deus, que me trouxe para a Flórida a princípio, em 94. Depois de uns 3 anos eu vim aqui para cima. Meu sogro também, né, mais recente, pastor Joel de Assis. Então, assim, é um ambiente que te influencia, às vezes intencionalmente, às vezes não. Mas, pastor, quando você veio para cá, você veio pensando em ser um pastor titular de uma igreja nos Estados Unidos? Você veio com essa intenção? Não, eu não vim. Eu tinha passado 6 meses num projeto na África, em Angola, né, durante 6 meses, com a equipe coordenada por esse pastor aqui dos Estados Unidos, pastor Eronides, da Flórida. E aí, quando eu retornei, é que veio essa ideia. E lá mesmo, Deus usou um pastor, o pastor Rodolfo Bentemiller, que foi lá com a gente, e dizendo, Deus vai te enviar para os Estados Unidos. Eu nunca tinha pensado nisso. E aí, quando eu retornei para a ilha, essa chama começou a acender. E aí, né, começamos a conversar com o pastor Eronides, com o filho dele, que é muito amigo, o pastor Júlio. E aí, então, veio essa ideia e aí ele nos levou. Mas não foi, a princípio, com essa ideia de vir pastorear uma igreja. Mas de vir para os Estados Unidos. Eu estava noivo, né, da minha esposa, da Milene, e ela estava vindo com o pai também para a região de Boston, porque ele tinha aberto uma igreja que estava pastoreando uma igreja. E aí eu fui para a Flórida, né, a gente noivos. Mas não com essa intenção de pastorear, mas com a intenção de vir ajudar uma igreja local, do pastor Eronides, e trabalhar também para o sustento. E foi o que eu fiz, tanto ajudava na igreja local, como comecei a trabalhar fora também. E aí logo nos casamos, depois de uns 6 meses nos casamos e fomos para a Flórida. Interessante, pastor, você está falando aí, quando o senhor falou que você viria para os Estados Unidos, eu estou linkando a um testemunho da sua mãe. Que Deus já havia falado com ela, que dos 2 filhos dela, um estaria sempre com ela, mas outro iria para outras terras. Sim, é verdade. Deus usou uma pessoa para falar isso para ela. É interessante, né? Eu linkei isso agora. Um abraço para a pastora Claudete, onde você estiver ouvindo a gente. É muito gostoso, né? Estar aqui falando de coisa que você pode estar dando exemplo, né? Você teve um berço, né? Sim, com certeza. Teve um berço. E me fala, e hoje, qual que é a atuação da sua igreja? Fala da igreja que você dirige hoje, como que é o trabalho lá? Sim, então eu cheguei em 94, em 97 eu vim para Boston para trabalhar com meu sogro, trabalhamos com ele, eu e minha esposa, até 2000, e aí fizemos esse projeto que Deus pôs no nosso coração, de começar esta igreja. E aí tivemos a aprovação do meu pastor, que era o pastor Joel, o meu sogro, da convenção, que nós fazemos parte da Assembleia de Deus aqui nos Estados Unidos, tanto da americana quanto da brasileira. E aí começamos esse trabalho, a princípio, numa salinha de um hotel aqui em Somerville, mas só esperando um outro templo sair em Cambridge, onde a gente iria ficar. E ficamos lá em Cambridge 7 anos. Depois fomos para Medford, ficamos mais uns 13 anos. E aí em 2019 é que compramos o nosso local próprio. Mas aí logo em 2020 entrou a pandemia e reconstrução naquele local, que é em Woburn agora, e desde 2019. E aí em 2021 mudamos para esse local. Então foi uma visão que Deus pôs no meu coração, da minha esposa e mais alguns irmãos, para começar esse trabalho com uma visão de alcançar famílias. O nosso lema principal é Projeto de Deus abençoando famílias. Então isso quer dizer o quê? Crianças, adolescentes, pré-adolescentes, jovens, homens, mulheres, casais. Então é nessa ideia. É uma Assembleia de Deus, mas desde o 2º ano nós começamos a usar o nome Igreja Vida, que era exatamente para não criar uma placa denominacional. Nós temos uma origem assembleiana, somos a Assembleia de Deus, as nossas doutrinas e a nossa linha pentecostal, mas Deus colocou em nosso coração de ser mais abrangente. E nós temos tido pessoas de diversas denominações que abraçam a nossa causa, então por isso chamamos Igreja Vida desde o início. Vamos avançar um pouquinho. Sim, o que Deus está fazendo com a igreja brasileira nos Estados Unidos? Nós estamos vivendo expansão ou acomodação?
Eu prefiro não generalizar. Por quê? Porque você vê igrejas crescendo, né? A gente poderia citar algumas aqui sem problema nenhum, tanto aqui na nossa região, como na Flórida, e não muitos lugares, mas você vê igrejas crescendo. Mas você vê muitas igrejas, talvez, eu não sei se eu poderia dizer a maioria, que estão estagnadas, né? Ou seja, chegaram a um crescimento e pararam. E, como sempre, tem algumas que, né, principalmente por causa da pandemia, né, que infelizmente precisaram fechar. Mas eu vejo assim de bons olhos e com uma boa esperança de que a igreja brasileira aqui está crescendo. Não muito, como deveria, mas que coisas grandes Deus está fazendo e eu creio que vai continuar fazendo. Talvez não tão divulgado como era antes, né? Apesar que hoje com a mídia social, mas a gente vê que há um desenvolvimento, não só de igreja enchendo de membros, mas com outros projetos sociais também, como a gente, né, faz e tem outros planos para fazer. Vamos chegar no social. Deixa eu te perguntar uma coisa, pastor. O que acontece com os brasileiros que chegam aqui? Você acha que eles chegam com mais sede? Os brasileiros que estão fora da sua pátria, longe da sua família, eles estão mais assim, aquela esponjinha absorvendo o evangelho, tem o coração mais aberto com relação às pessoas que estão lá na sua terra, no seu habitat? Tem alguma diferença? Eu vejo a diferença no sentido, qualquer grande mudança na nossa vida, há um efeito psicológico, né, e emocional de você ficar mais sensível, na verdade. Mas, por exemplo, a gente vê que as pessoas mudam muito aqui porque ela vem com o objetivo de trabalhar, de fazer dinheiro, que é legítimo, não é isso? De fazer o seu dinheiro e trabalhar. Então, a igreja, o evangelho, normalmente fica em segundo plano. Mas você vê pessoas buscando, vão para a igreja, por exemplo, no Brasil, às vezes a pessoa ia na igreja 2, 3, 4 vezes na semana. Aqui nós temos 2 cultos na semana, apesar que temos encontros de jovens, adolescentes na sexta. Mas você vê que a frequência, na maioria, é 1 vez por semana. Porque as pessoas estão trabalhando, né, estão correndo atrás. Então, eu vejo assim, que as pessoas vêm com o coração mais voltado para trabalhar. Alguns, infelizmente, param de frequentar a igreja. Aqueles que ainda não têm Jesus, que ainda não, né, alcançaram a salvação em Cristo, a gente precisa alcançá-los. Mas eu vejo que o coração fica sensível e fica aberto para serem alcançados. Entendi. Por causa dessa mudança, né? Pastor, uma coisa que sempre tem me preocupado, nós que fomos criados na EBD, né? Para quem não sabe que é EBD, a Escola Bíblica Dominical, né? Sim, nós fomos criados ali com culto doméstico, então a gente foi privilegiado demais, né? E hoje eu fico vendo as crianças hoje. Sim. Como que essas crianças estão sendo formadas na igreja? O que a igreja está oferecendo para essas vidas tão pequenininhas, tão indefesa, com tanta informação e bombardeio das mídias sociais? Como é que você está trabalhando nisso? Claro, cada um tem que fazer a sua parte. No nosso caso, eu tenho que falar pelo nosso lado, a gente tem se esforçado. Está longe da perfeição, mas estamos procurando melhorar ainda. Nós temos a escola dominical, nós tínhamos escola dominical de manhã e à noite, e depois só de manhã, aí entrou a pandemia, e claro, não é culpar a pandemia, porque tudo, né, culpar a pandemia já passou, mas ficaram alguns resquícios, né, da pandemia, e aí com a pandemia nós paramos a escola dominical por causa parou tudo, né, e a frequência precisou ir voltar devagar, mas para adultos, mas para crianças nós continuamos a ter, né? Crianças e pré-adolescentes e os adolescentes toda sexta-feira com os jovens também. Então, eu creio que a gente tem que fazer alguma coisa. Nós estamos fazendo. Nós seguimos um currículo, mudamos para inglês, já tem mais de 7 ou 8 anos, porque o português não estava alcançando as nossas crianças. A gente sentia isso, pais mudando, indo para a igreja americana por causa dos filhos. Então, essa foi uma estratégia que nós usamos, mudar o currículo para inglês. Mesmo que alguns professores ou professoras dê aula ali português misturado, mas o currículo é em inglês para alcançar essas crianças e pré-adolescentes. Então, essa parte é que nós estamos fazendo com o currículo. No domingo de manhã, né, temos o culto às 10 da manhã
e junto tem a escola dominical para as crianças. Para adolescentes e pré-adolescentes, que tem também a escola dominical, eles têm também na sexta-feira o encontro deles. E um outro projeto que a gente tem aí para frente também, que vamos falar depois. Segredinho? Não, podemos falar aqui hoje. Então, qual é o maior risco espiritual que o senhor enxerga hoje? Eu acho que está mais ou menos dentro da pergunta anterior, né? Sobre as pessoas virem para cá atrás de dinheiro e desprezar o reino, né? Não colocar ele em primeiro lugar. Seria esse o maior... Eu creio que o maior risco é as pessoas esfriando na fé. Hoje em dia usa-se até um termo que são os desigrejados, né? Uhum. Muitas pessoas que não querem compromisso com a igreja, mas querem continuar tendo seu compromisso com Jesus. Mas queira ou não queira, é uma questão bíblica, né? O compromisso com a igreja, congregar. A pessoa vai enfraquecendo na fé. Eu creio que o grande perigo é esse, é de não congregar, e isso vai enfraquecer na fé. Até congregando, às vezes, né, as pessoas, né, com as lutas, dificuldades, muito trabalho. E imagine a pessoa não tendo um apoio, uma cobertura espiritual, um apoio. Então a pessoa, eu creio que é esse, é o esfriamento espiritual. A pessoa às vezes nem desvia e vai para, né, como a gente diz, né, para o mundão, mas vai esfriar. Vai acomodando, né? E uma outra estratégia que nós temos e estamos desenvolvendo é o grupo familiar, ou seja, alguns chamam células, né? A gente chama de grupos familiares, grupos de vida, que é nos lares, né? Toda terça-feira, aqueles que querem, né? A gente tem os encontros nos lares, e isso tem fortalecido muito essa comunhão. Então, além dos 2 cultos semanais no templo, você tem o culto fora. A igreja está indo fora. Isso, está indo nas casas. Isso é maravilhoso, né? Nas casas. E pessoas que às vezes não vão na igreja, no templo, né? E vão nas casas. E depois que frequenta as casas, aí o segundo passo, ela, né, acaba indo no templo também. Para buscar. Então, as famílias que têm aí crianças que estão sem um ambiente para fazer com que os filhos, porque é importante também que essas crianças tenham um referencial, né? Sim, elas têm um ambiente onde elas sabem que ali elas vão aprender sobre Deus. Uhum. Então, a sua igreja tem esse departamento organizado. Sim. E os pais podem levar os filhos ali, mesmo que eles não estejam congregando como membro. Uhum. Sim, Eles serão bem recebidos lá, pastor? Serão, e acontece muito. Às vezes tem pais que não estão congregando na igreja, vão lá, deixam as crianças, claro, comunicam com a gente, né? E não é deixar lá. E as tias vão cuidar. Isso, aí comunicam a gente, olha, posso ficar, eu não posso ficar, eu não quero. Você tem essa estrutura. Então a pessoa fica no domingo. Na sexta-feira também acontece. Aí na sexta são pré-adolescentes, que são de 11, 12 anos, adolescentes, né, de 13 a 18, e os jovens, claro que aí já são mais adultos. Então acontece muito, os pais não congregam, ou às vezes congregam até numa outra igreja, que claro, a gente não quer incentivar isso, né? Mas às vezes não tem algum trabalho lá para criança ou adolescente, e eles trazem, deixam ali, né? Ou seja, confiam, né? Além do que a gente tem um programa de verão no meio do ano, que é a conhecida EBF, né? Escola Bíblica de Férias, que a gente faz, então dá bastante crianças e vem pessoas de fora. Então, a gente dá uma ênfase e um cuidado muito grande com o trabalho das crianças, pré-adolescentes e adolescentes. Se o senhor fosse agora olhar para o público e dizer para esses pais a importância disso, pastor, fala com o nosso público a respeito disso. A importância não é só a formação bíblica cristã, além, né, dessa visão, né, da família bíblica, né, tradicional, o pai, a mãe, os filhos, né? Nós cremos nisso biblicamente, sem nenhum tipo de ofensa, né? Na família tradicional, né? O marido, a esposa, os filhos, a família bíblica, e o incentivo de que a criança não só desenvolva essas virtudes cristãs bíblicas, mas também de caráter, de integridade, porque o que a Bíblia tem a ensinar não é só, né, às vezes fala só religião, não, mas é o estilo de vida, né, um estilo de vida de caráter, de integridade, de honestidade, de temor a Deus, de respeito às pessoas, mesmo que elas pensem diferente de nós, né, a gente demonstrar respeito e também não, né, negar a nossa fé. Porque eu vejo isso aí como as crianças, elas são um alvo, né? Sim, a criança, ela é muito... Ela assimila muito. E aquilo que você ensina para uma criança dificilmente vai sair, né? Com certeza, da mente delas. Então, o alvo
É algo bem forte, mas eu me lembrei aqui que a chamada Bíblia do Satã, no primeiro versículo da Bíblia, está sobre crianças, né? Ensinemos as nossas crianças para que sejam adultos bem adestrados ao reino do inferno. Sim, Isso é com certeza em qualquer religião, islamismo e tudo. Por quê? Porque é a formação do caráter da criança, né? A formação dela, da mentalidade. Tanto é que o próximo projeto nosso, que já está em andamento, mas não começou ainda, andamento de permissões, né, de prefeitura e do governo, é uma escola, é um daycare, né, e uma escola, um preschool. Mas o nosso plano é ir aumentando, né, o kindergarten, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Então esse é o projeto que nós temos, porque a gente adquiriu também um outro espaço ao lado, que é um espaço para a comunidade também, para alugar, para festas, para encontros. E, inclusive, a gente já teve, né, esses encontros para festas pequenas, né, um espaço para umas 150 pessoas. Então, assim, para ter um vínculo com a comunidade, né? Nós não estamos aí só para pregar o evangelho, não, nós queremos alcançar o ser humano integral, né? As crianças, a educação, a questão social, né? Isso e outras áreas que a gente tem também, como missões e outras. Então, foi maravilhoso estar com você aqui, foi uma honra, obrigada por aceitar o convite e da próxima vez trazer a pastora Milena, né? Sim, com certeza, teremos mais. Ela trabalha na área de enfermagem, né? E dá aula também numa escola de enfermagem e está fazendo faculdade também. E aí é a minha esposa Milene, eu tenho um filho de 23 anos, o Giovanni, e uma filha de 21 anos, a Juliane. E graças a Deus estamos aí, né, prosseguindo, seguindo avante. Como todos nós, né, a igreja não é perfeita de forma nenhuma, né? Nós não somos perfeitos, mas o nosso Deus é perfeito. Deus é perfeito, né? E a gente tem um alvo a seguir, né? A gente sabe para onde queremos ir, né? Por mais que erra aqui, erra ali, mas a gente vai consertando e vai, né, seguindo para o alvo. É isso. E eu agradeço, fico muito honrado de ter estado aqui, o público, né? Que Deus abençoe grandemente a todos. Amém. Gente, nós ouvimos muito mais do que uma entrevista. Foi uma história de um legado, com responsabilidade, né? E o reino de Deus não está limitado, né? Ele não é geográfico. Ele atravessa fronteiras. Sim, com certeza. Décadas atrás, nós juntos ali no Brasil, e de repente estamos aqui, né? E falando do mesmo reino. Então é assim que o reino de Deus movimenta. Não foi à toa que Deus nos deu esse nome para o podcast, pastor. Reino em Movimento. Que bom. E vocês poderão depois seguir o pastor Salmão nas mídias. Nós estaremos transmitindo esse podcast na televisão do Brazilian Times e no meu canal do YouTube, o canal Graça. Então, pastor, para encerrar, passa para o público como acessar a igreja, como encontrar a sua igreja. Tá. A igreja é Igreja Vida, no YouTube, Igreja Vida Pastor Salmão, ou Uber, né, que é a nossa cidade. No Instagram, da mesma forma, e Facebook também. Pode nos acessar aí nesses três meios. E o nosso endereço é o número 16 da Fowle Street. É um nomezinho, Fowle Street, na cidade de Auburn. Então estamos ali quarta-feira às 7h30, sexta-feira com os pré-adolescentes, adolescentes e jovens, e domingo às 10 da manhã. Estamos juntos ali. Gente, eu super recomendo. Eu tive lá na igreja, é um ambiente maravilhoso. Um louvor incrível. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado mais uma vez. E nós esperamos vocês no próximo episódio. Que Deus abençoe.